Tua vida pessoal, ela corre o risco de ficar muito jogada em terceiro, quarto plano. Exato. Você consegue ter uma vida pessoal ainda? Hoje eu consigo. Hoje eu consigo. Eu tenho momentos, assim, de pausa que eu olho e falo... É tão bom a gente poder descobrir que na pausa a gente também consegue fazer coisas novas, ser produtivo. Então, eu sou muito feliz descobrindo esses dois universos e eu acho que eu parei de me cobrar tanto, sabe? Porque antes, quando eu tinha uma pausa, eu falava, gente, por que tem essa pausa aqui? Você se sentia incomodada. Exato. E eu achava que eu tava ali ociosa, que eu não precisava daquele tempo. Quando eu descobri, eu falei, gente, isso aqui é bom. Isso aqui é bem bom. Tem a ver com aprender a dizer não também? Com certeza. Porque você tem que rejeitar algumas coisas. Sim, Porque tem muita coisa legal que você fala, adoraria fazer, mas se eu fizer... Sim. Uma das... Acho que melhores coisas que eu aprendi nos últimos tempos, além de desacelerar, é saber dizer não. Porque o não bem dado, ele vai te valorizar no mercado, ele vai valorizar o seu tempo. E eu acho que isso é muito importante, assim. Eu tinha medo de falar não e das pessoas me interpretarem errado, ou de eu não... Ou tô perdendo uma oportunidade, Exato. Será que vai ter outra? Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente saber dizer não, porque ele torna o nosso sim forte quando a gente decide fazer alguma coisa e escolhe estar ali naquele trabalho, naquele momento. Você sabe que você fala de um jeito que parece que você não tem 24 anos. Pois Desculpa. A gente entrou num papo aqui, né? Não. Eu tô achando que tô falando com uma garota da minha idade aqui. Né? Então eu vou falar uma coisa. Esquece que você tem 24 anos. Porque você tem uma cabeça muito mais avançada do que isso. E tem uma máquina do tempo que você vai voltar pra aquela garotinha de 4 anos. Adoro. O que você pode fazer pra ela não cometer alguns erros ou pra ela passar de boa... e chegar bem aos seus 40, 50 anos? Olha, eu acho que eu tô fazendo muito por ela, assim, como falei, eu sempre penso nessa pequena Lari que vive dentro de mim, sonhando, e eu realizo as coisas hoje por ela, e o que eu diria é que se eu tivesse descoberto antes essa coisa da pausa, de você saber dizer não, eu talvez teria aproveitado um pouco mais a minha infância. Eu sempre tentei colocar o meu mundo infantil no meu trabalho, então eu levava as minhas bonecas, eu levava as minhas coleções da Disney pro meu trabalho. Tem muita entre uma coisa e outra, Sim, gravação, né? Exatamente. Então, a minha brincadeira era ali no set, até eu entender que aquilo era realmente um trabalho, tinha uma responsabilidade. Então, eu acho que eu diria isso pra ela. Mas ela tá aprendendo. Ela tá aprendendo. Ainda tá em formação. Sim, eu acho que aos 40 eu vou ter muito orgulho da Larissa que eu sou hoje e de ter feito isso por ela, pensando no passado e no futuro. Então, me fala dessa Larissa dos 30, dos 40. O que você imagina tá fazendo... Você tem um plano de carreira? Ou Tenho. Eu trabalho com planilhas, eu sou capricorniana. Sério? E aí, eu gosto de ter um controle, assim, apesar de saber que a gente não pode controlar o externo, né? E eu aprendi muito a valorizar o aqui e o agora. Tem um amigo meu que fala que a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Exato. Mas eu também planejo. De repente... a vida fala, você quer isso? Vou te dar isso que é melhor. Exato. Não, calma. Exatamente isso. Mas eu acho que é importante a gente ter um objetivo, a gente planejar, né, de uma certa forma, sem ficar doido com esse cronograma, que às vezes não tem como, né? Mas eu gosto muito de planejar o que eu almejo, assim, sabe, pros próximos anos, principalmente porque é tudo muito rápido, a gente só tem agora pra viver. Então, se a gente vai falando, deixa pra depois, daqui a pouco chega e aí você não fez, sabe? Então, pra daqui a alguns anos, eu com certeza me imagino sendo mãe, porque é meu maior sonho de vida, e principalmente desacelerando um pouco essa rotina intensa de trabalhos pra poder curtir a fase dos meus filhos, porque muda muito rápido. Eu ouço de amigas minhas que são mães, e elas falam, cara, você volta pra casa e já tá fazendo uma coisa nova. Então eu quero poder viver isso. E esses dias eu vi a Fabíola Nascimento falando uma coisa tão bonita que eu falei, cara, eu vou levar pra minha vida. E vou repetir aqui porque eu acho que é um ensinamento. Ela falou que nem todo mundo tem o privilégio, né, de poder pausar a carreira e se dedicar num momento específico, mas que ela se deu esse direito. E eu acho que eu imagino que quando eu puder, eu possa fazer isso, né, com os meus filhos, porque personagens vêm e vão. Ela falou isso. Mas os 5 primeiros anos do seu filho você nunca mais vai viver. Verdade. Então, eu acho que é uma coisa que eu vou levar, assim, pra mim. E que bom que eu ouvi isso antes de ser mãe, pra que eu possa colocar isso em prática, esse super ensinamento. E que eu possa me planejar, né? Às vezes as coisas vão acontecendo de forma mais surpreendente, né? A gente vai se encaixando, mas que daqui a alguns anos eu possa curtir a fase dos meus filhos, levar eles pra Disney. Você acha que eles não vão?
Eles vão estar lá. É óbvio que... Não. Ah, mãe, não quer... Não, você vai. Você vai sim, você tá louco? Mãe, não, você não tá entendendo. E todo mêsversário, como você pode escolher, vai ser um tema de cada da Disney, óbvio. Cada personagem. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Já tenho tudo. Se for menina, se for menina, eu planejei, sim. Se for menina, são todas as princesas. Aí começa com Rapunzel, aí vai Cinderela, todos os meses, até fazer um ano. E o menino também. Aí tem carros, tem Toy Story, já tudo planejado. Você viu? Isso, falou aqui. Não, gente, eu não tenho planejado tanta coisa assim. Não, tá tudo... Obrigado demais, Larissa. Obrigada eu, amei. Toda a sorte do mundo. Obrigada pra nós. Chandra Wilson é ganhadora de vários prêmios, conhecido por seu papel de destaque como a doutora Miranda Bailey na série Grey's Anatomy. James Pickens Jr. é mais conhecido pelo papel do Dr. Richard Webber e também pelo seu papel de destaque em Arquivo X. Eles estão na série desde o começo, mais ou menos quando os Flintstones de verdade não existiam. Queria começar o seguinte, a Grey's Anatomy é uma das séries mais de sucesso e que estão há mais tempo aí no ar, né? Queria saber se o contrato de vocês já foi estendido até a temporada 75, em que pé que tá isso? Oh my God. Oh, meu Deus. Como que tá essa negociação? Eu espero que não. Nossa. Nós estamos na temporada 21 agora. Isso. E acho que é até aí que a gente sabe. E a gente sempre imagina que a 3, desde a temporada 3 que vai acabar, sabe? Então uma de cada vez. A conversa é sempre assim, no final da temporada, vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. Mais uma. Ainda, mais uma. Como que foi a seleção, a audição de vocês, a seleção para os papéis? Vocês podiam contar pra gente? Você começa. Eu tá. Bom, quando a personagem estava descrita, a Miranda Bailey era uma menina baixinha, branca e loira, chamada The Nazi, que é a ditadora. E aí, eles pensaram em mim para isso. O meu teste, eu tinha um discurso que eu tinha que falar do episódio 1, de 5 regras. E isso me lembrou muito da minha mãe. E também dos professores que eu tive na vida. Aquela mentalidade, sabe? É aquela que eu uso quando eu faço os testes. A mesma mentalidade. Eu acho que demorou mais ou menos uma semana até eu saber que eu tinha sido aprovada no teste. E até hoje eu penso nisso. Como que eu ensino as pessoas, que era a forma como a minha mãe diria para mim, como minha mãe diria as falas. E isso continua até hoje. Olha, eu tinha acabado de sair de uma série. Acho que a gente tinha feito uns 15 episódios naquela série. E eu estava simplesmente procurando para o trabalho. E aí eu recebi uma ligação do meu gerente, falando, olha, tem ali um drama médico, não tinha nome ainda. Eu entrei e falei, ok, beleza, vamos lá fazer o teste com o Richard Webber, que era o chefe do hospital, né? Eu queria fazer esse teste para ser o Richard Webber. E eu me lembro muito bem que eu era o único na sala para aquele papel. E eu pensei, pô, talvez seja um bom sinal. E aí eu fui, fiz a cena e mostrando ali alguns pedaços que estavam mostrando da cena ali, que eu tinha que entrar ali na sala de operação e falar ali, liderar todos os residentes e dizer, olha, bom, aqui essa é a sua arena. E eu fiz os testes e eles falaram, bom, você conseguiu? E eu falei, opa. E aí eu lembro que a Chandra saiu e falou, olha, tá tudo bem? Olha, pensa nisso aqui, tá tudo bem. E aí eu voltei ali na sala e eles me pediram para fazer mais uma vez. E eu falei, tá bom, eu tava bom, vou juntar as coisas aqui e voltar para casa, tá tudo bem. E o Peter Horton, que era produtor executivo naquela época, ele falou, entra aqui de novo. E aí estava lá com todos os produtores executivos, o Chandra estava lá, o pessoal da Disney. Eles olharam para mim e falaram, olha, o que você está fazendo agora para os próximos 5 anos? Bom, acho que eu tenho emprego agora, acho que eu consegui esse papel. E aí, 20 temporadas atrás, acho que foi isso.
Chandra, eu vi em alguma entrevista você falando da dificuldade de memorizar tantos nomes de remédios e nome de doenças no meio de tanto texto. Como que vocês fazem para falar corretamente tudo isso? E se hoje em dia alguém pode já parar na rua para você e pedir algum... O que você acha que eu tenho? Eu tô sentindo uma dor aqui. Devem fazer isso direto para vocês, né? Ai, meu Deus. As pessoas, elas tentam fazer isso comigo, sim. E eu continuo dizendo para elas o seguinte, que eu não posso dar nenhum conselho médico, nada. Senão seria um diagnóstico errado, com certeza. Agora, a pronúncia na temporada 21 ainda continua sendo bem difícil, viu? Desde o início, desde a primeira temporada. E eu preciso fazer alguns jogos mentais, sabe? Jogos de palavras, para tentar achar ali alguma relação que vai me ajudar, alguma referência, para pensar como fazer isso. Então, eu faço muitos jogos de palavras. Tem um procedimento que chama anastomose. E eu não conseguia falar. E eu aprendi, com um técnico médico, ele falou para eu pensar em Nesty-Moses. E toda vez eu penso nisso, eu falo, Nesty-Moses. E eu nunca mais errei desde esse dia. Sim, eu acho que a coisa pra gente foi a Linda Klein, que ajudou muito a gente, que era a técnica de medicina com a gente, a produtora. E ela resolveu, ela tem 25 anos como enfermeira cirúrgica, ela tem muita experiência para convidar com a gente. E ela é muito durona com a gente. E ela vai se certificar que esteja tudo correto de acordo com os procedimentos médicos, para que a gente acerte a pronúncia das coisas. A gente recebe uma lista de todos aqueles termos médicos. E eu tenho que fazer... Eles estão ali foneticamente descritos também para a gente conseguir entender como é que a gente vai pronunciar as coisas. Mesmo assim, ainda é difícil. É bem difícil. De vez em quando a gente trava a língua. Vocês devem ter noção do impacto de vocês, apesar de vocês estarem atuando na escolha da profissão de muita gente. Eu posso falar da minha experiência. 2 amigas minhas, uma seguiu a carreira de enfermeira e outra de médica por causa de vocês. E a minha vida foi impactada, principalmente por você, quando você fala assim... Só me acorda se alguém estiver morrendo. Eu sou pai e eu falo a mesma coisa para minha mulher. Só me acorda se ele estiver morrendo. Qual que é o impacto? Muita gente deve falar com vocês. Pô, eu decidi cursar medicina por causa de vocês. Como que é isso para vocês? Esse é um elogio, né? Para o nosso trabalho. As pessoas virem a gente ali, a imagem da gente na TV deles em casa e ficam inspirados para atuar na medicina, algo que eles nunca tinham pensado antes. Aí as pessoas pensam, olha, eu sou uma Bailey, eu sou um Weber. É muito legal. Tem muita gente que quer ser chefe de... Enfim, esse é o maior elogio que a gente pode ter dos fãs da série, com certeza. Sim, com certeza. Sempre foi realmente uma coisa importante pra gente. Então, conforme o tempo vai passando, e aí a gente encontra pessoas na rua, num evento, talvez, e eles falam, olha, vocês foram das pessoas que me inspiraram a cursar medicina, ir para a área da medicina. Eu tive um homem jovem ali num evento uma vez, que estava no evento, e ele era da Associação de Cardiologistas Negros, e ele estava no 2º ano da escola de medicina, e ele falou, olha, Sr. Pickens, você que me inspirou a ir para a escola de medicina. Ele não tinha pai, e ele falou, você se tornou meio aquele pai para mim, aquela referência. Ele tinha uma irmã que estava indo para o 2º transplante de coração dela, e ele falou que a recuperação dela foi, em parte, por causa de assistir a série, sabe? Ela se recuperou melhor por causa da série. Isso mantou ela avançando, e ela falou, olha, eu consigo continuar aqui. Muito por causa disso aconteceu, por causa da série, do impacto da série. Foi muito legal de ouvir isso. Queria saber também um pouco da escolha de vocês, né, por essa carreira. Eu queria saber a memória mais antiga que vocês têm sobre querer fazer o trabalho de atuação, ser atores. Qual a memória mais antiga que vocês têm? Claro. Eu cresci em Houston, no Texas. E a primeira peça que eu fiz foi um musical chamado O Rei e Eu. E eu fazia a personagem de uma criança imperadora pequenininha, né? E o meu papel ali é que eu tinha que andar até o palco
mas eu tinha que vir depois que todo mundo já tinha entrado no palco, sabe? E aí eu tinha que me agachar, assim, me reverenciar o rei, e eu tinha que fazer da forma errada. Aí ele ia lá e eles colocavam uma argola na minha calça, e aí todo mundo ria, o público ria, porque eu era levantada ali. E eu lembro disso, eu tinha 5 anos, e eu lembro da sensação, sabe? Qual que era a sensação? Eu fiz todo mundo rir. Foi uma... É como se eu estivesse fazendo uma coisa muito importante, ajudando as pessoas a esquecer da vida por um tempo e simplesmente gostar, curtir o que a gente estava fazendo no palco. Aquela sensação continuou com o Grey's Anatomy. Quando as pessoas dizem que assistem episódios atrás de episódios, isso me lembra daquela sensação das pessoas se esquecendo de qualquer coisa que está acontecendo na vida delas e simplesmente assistir a série. Olha, eu nunca pensei em fazer isso na minha vida, de verdade. Se alguém tivesse me contado, olha, que eu estaria sendo ator agora aqui por 45 anos, vamos dizer. Se alguém tivesse me contado isso em algum momento, que eu estaria aqui sentado, aqui conversando com você no Brasil, falando sobre a série, que eu já tô aqui por mais de 20 temporadas, eu ia falar, cara, você tá maluco, tá doido. Eu tava sendo treinado para ser um artista, um ilustrador. Ilustrador? I'm a cartoonist too. É sério, você também? Sim, a gente é igualzinho, né? Almas gêmeas aqui, ó. Então, olha só. Eu tava lá na faculdade, não sabia o que eu ia fazer, né? Com meu diploma de artes, né? Achei que eu ia ser professor. E aí eu tava numa encruzilhada, né? Eu podia voltar pra minha cidade de Cleveland para tentar descobrir o que eu ia fazer. E por acaso eu tava ali numa união de alunos ali, me juntando com o pessoal pra gente estudar. E aí uma pessoa veio e falou, ele estava trabalhando criando num teatro e fazendo uma parte ali tirando o doutorado dele, e ele tinha um papel que estava faltando para a peça de teatro dele, para ele se formar no doutorado. E aí ele falou com um amigo em comum de nós, e ele estava explicando o problema dele para essa nossa amiga, que era em comum nossa, e ela deu uma olhada ali na sala, e eu estava do outro lado ali, na sala, e ela falou, olha, por que você não perde pro Jim? E aí ele foi, se apresentou, falou o que ele estava fazendo, e aí perguntou se eu queria fazer o teste. Eu falei, não. Ninguém na minha família já se envolveu com essa parte de arte de atuação, não, é uma coisa bem distante da minha vida. Mas ele foi muito insistente, e eu estava namorando essa moça que já tinha sido atriz no ensino médio. Ela tinha sido atriz antes. E ele perguntou, por que você não faz? Tenta lá, tenta, pode ser divertido para você. Aí eu falei, bom, tá. E aí eu fiz o teste, e o resto é história. É o que aconteceu. Dali eu fui para Nova York, depois da graduação, Broadway, Off-Broadway. E aí estou aqui, fazendo um médico por mais de 20 anos. Como diz um amigo meu, a vida não tá nem aí para o nosso planejamento, né? Não liga, tá nem aí. E Chandra, como que é o trabalho de direção? Porque você dirigiu alguns episódios, vai lá no action e depois tem que atuar. Como que é essa dupla jornada? Yes. So I have to split my Bom, eu tenho que separar na minha cabeça as duas coisas, esses dois momentos de trabalho. E eu também tive que aprender como não colocar tanta pressão em mim mesma como atriz, sabe? Porque se eu preciso fazer alguma coisa 3 ou 4 vezes, eu só me deixo fazer uma vez, eu só me dou uma oportunidade e quero fazer logo. Mas eu nunca me vi inicialmente como diretora de TV. Talvez o teatro, mas TV não. Então foi uma coisa que foi uma surpresa mesmo para mim. E até como tudo isso aconteceu, como eu cheguei ali, foi uma matemática mental que eu tive que fazer para ser diretora, para me certificar de que eu tinha todas as partes que eu precisava para encaixar ali e contar aquela história. E eu comecei a gostar bastante dessa parte de, olha, o que está faltando? O que eu preciso aqui? Como que eu vou juntar tudo para fazer a série? E eu acho que os meus atores estão bem ali, eles gostam. She does okay. Ela vai
bem. É uma ditadura? É uma nazi ou não? Um pouquinho. Nazi in the beginning, not so Nazi ditadora now. no começo, agora nem tanto. Vai. Obrigado demais, obrigado pela participação. Espero que você goste no Brasil. E agora, só pra finalizar a previsão. Grey's Anatomy vai até qual temporada? Pra gente deixar gravado aqui. Até... Qual temporada que a gente tá fazendo agora? Não, quantas mais? Chute. Quantas temporadas a mais? Certo. Ai, meu Deus. How many more? Quantas temporadas a mais? 35. 35. Oh my God. 36. I'll be in a wheelchair by Ai, meu Deus, eu vou estar de cadeira de roda. Quantas? Nossa, ótima história. Então, olha só, vamos ver essa história. What a nice round number. What a nice Não. Que número redondinho ali? 25, vai. Fechar em 25? 25. Ok. Yeah. Obrigado demais. Valeu. Very good. Muito bom. Júlia Oliveira é a